Quero que você abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Nós estamos, durante todo esse mês, falando sobre o mês da família. Vou pedir que vocês projetem também um texto, depois vocês voltam para o slide. Isso. Efésios, capítulo 5. A partir do verso 18. Vamos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. E durante todo esse mês temos várias participações. Na próxima semana, o pastor Zé estará aqui conosco, com a graça do Senhor, domingo pela manhã. O pastor Lierte também estará conosco, à noite. Hoje pela manhã tivemos o pastor Antônio Martins, hoje pela manhã, trazendo a mensagem. Tem sido muito bom, não perca não. Nossas programações aos domingos é às 9 horas e às 18 horas. E tem sido momentos importantes para as nossas vidas. Efésios 5, a partir do verso 18, eu vou ler um versículo, a igreja lê outro. Nós vamos até o 6, capítulo 6, verso de 1 a 4, tá? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. 19. Sempre dando graças a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esposas, cada uma de vocês deve sujeitar-se ao seu marido, como ao Senhor. Como a igreja está submissa ou sujeita a Cristo, assim a esposa também esteja sujeita em tudo ao marido. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pois somos membros do seu corpo. Portanto, este é um grande mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ama a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Pode seguir, 6, até o 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. A fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Pais, não imitem os seus filhos, antes criem-os segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém, vamos orar. Pai Santo, que nesta noite o Teu nome seja glorificado. E que por meio da Tua palavra e da ação do Teu Santo Espírito, a Tua igreja aqui presente, e os irmãos que também nos assistem pela internet sejam edificados. Que possamos, ó Deus, viver não como nós queremos viver, mas de acordo com a Tua vontade
que é boa, perfeita e agradável. Que nos submetamos ao Senhor, que nos submetamos à Tua palavra, para que tenhamos famílias felizes, para que tenhamos famílias prósperas naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Pode sentar, queridos. Meus irmãos, quando a gente fala de família, surge uma pergunta: como está a sua casa? Ou como é aí a sua casa? Talvez a resposta que lhe venha à mente seja: pastor, ela tem 3 quartos, ela tem um banheiro gigante, né, Florencio? Espaçoso. Talvez você possa dizer: não, ela é apertada, eu moro num apertamento. Não é essa a descrição que eu estou querendo fazer aqui, que essa pergunta nos traz a reflexão. Quando a gente pergunta como está a sua casa, como está a atmosfera da sua casa, como é que está o ambiente da sua casa. Vocês, quando estão juntos, o que vocês conversam, o que vocês colocam para tocar, o que é que vocês ouvem nas suas casas, como é que está a vida espiritual da sua casa. Por casa estamos referindo ao lar, as pessoas que habitam nela. Há muitas casas, meus irmãos, minhas irmãs, infelizmente, que são ambientes insalubres, inapropriados para as pessoas viverem uma vida feliz, para viverem uma vida de crescimento espiritual. Infelizmente, algumas dessas casas podem também ser de lares cristãos. O lar é cristão, mas há desavenças. O lar é cristão, mas há brigas, há confusões. As pessoas não têm tempo umas para as outras, não há espaço para escutas, não há espaço para conversas, cada qual segue o seu ritmo, há muitas cobranças e pouco amor. Mas, meus irmãos, não precisa ser assim. O que o apóstolo Paulo traz para nós nesse texto, ele nos ensina caminho para desenvolvermos um lar cristão saudável, um lar cristão equilibrado, um lar cristão onde os princípios da palavra de Deus são vividos, não somente decorados. Por isso que o apóstolo ele vai deixar isso bem claro, que o objetivo do Senhor para as nossas vidas é que tenhamos um lar bom. Essa frase de Spurgeon é bem interessante. Ela diz: quando o lar é governado pela palavra de Deus, podemos convidar anjos para se hospedarem conosco e eles se sentirão à vontade. Olha só que coisa. Tem alguns lares que o anjo diria: pai, não, você é doido, não errou não o endereço. Você, não, pai, para você ir lá fazer uma visita, vou não, você é doido, eu vou levar uma panelada na cabeça se eu entrar naquela casa ali. É confusão, é briga. Mas, meus irmãos, o que a palavra do Senhor nos diz lá no início, Efésios 5, 18 a 20, que acabamos de fazer a leitura, é a nossa base para que venhamos a construir um lar propício, para que sejamos uma família próspera, uma família feliz, uma família que vive de acordo com a vontade de Deus. E Paulo vai dizer: olha, não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Uma atitude de que, quando um lar, quando uma casa não está vivendo os princípios de Deus, o problema não é o Espírito Santo, é a casa que não deixa o Espírito Santo entrar. É o lar que fecha as portas, é o lar que fecha as aberturas para o Espírito Santo entrar. Então aqui o que nós temos que fazer da nossa parte é possibilitar, é fazer uma faxina espiritual para que o Espírito Santo se sinta à vontade em nossas casas. Por isso que deixem, ou se permitam ser enchidos do Espírito Santo, falando com salmos, hinos, cânticos espirituais, ou seja, uma casa onde há alegria, onde há gratidão, onde há louvores, onde há adoração. E na sequência dos textos seguintes, Paulo vai dizer: olha, para que vocês construam um alicerce, em que o Espírito Santo encha o seu lar, sim, porque nós temos que encher do Espírito Santo não só no indivíduo,
Precisamos, meus irmãos, buscar que todo o nosso lar seja cheio do Espírito Santo. Porque senão você vai ter uma pessoa cheia do Espírito Santo e as outras sem estar cheia do Espírito Santo, ou até sem o Espírito Santo, e aí às vezes a coisa não fica tão boa como deveria. Então, Paulo está chamando a atenção que nós podemos ter lares cheios do Espírito Santo. Mas não é assim, meus irmãos. Não é assim, pastor, vamos fazer um louvorzão, vamos fazer um pacto. A gente vai orar com fervor, a gente vai orar, pé forte, e aí Deus vai fazer com que a gente possa ter um lar cheio do Espírito. Deus vai modificar a minha família, haverá mais amor, haverá mais alegria, haverá mais perdão, haverá mais paz, haverá mais comunhão. Não é assim que funciona na prática. Existem muitos textos que nós poderíamos usar, que poderia ser, digamos, sugestões, dicas, para que a gente possa fazer um lar sábio, um lar próspero, de acordo com a vontade de Deus. Mas pegando esse texto que o apóstolo Paulo traz para nós, Paulo vai dizer o seguinte: olha, gente, para você construir um lar próspero, para você construir um lar adequado, é preciso compreender que existem, meus irmãos, algumas regras. E essas regras, elas servem para que eu e a nossa casa possa ser um pedaço do céu na terra. Gente, isso é muito interessante. O nosso lar deve ser um espaço santo, tão santo, que é como se fosse um pedaço do céu na terra. É um lar onde você se desenvolve, é um lar onde você vive. A gente passa aqui na igreja pouco tempo. Mas aí Paulo vai dizer, olha, não é só assim. Existem algumas questões que precisamos compreender para que eu e você tenhamos esse céu na terra, esse lar cheio do Espírito Santo na terra, que é o quê? Ter bem definidos papéis dos indivíduos que compõem a família. Quais são os indivíduos que compõem a família? Marido, mulher, pai, mãe, filhos, e pode acrescentar pet, mas Paulo não fala dos pet, né? Os pets são bênção, né? Quem tem pet aqui sabe que os bichinhos dá trabalho, né? Eu não tenho não, mas os pets fazem parte da família no sentido afetivo. Claro que não é filho, crente não é mãe de pet, crente não é pai de pet, né? A não ser que seu filho seja, brincadeira. Mas assim, mas o pet ele faz parte afetivamente da família, né? Mas do ponto de vista bíblico, os pets, coitados, eles não têm nenhum problema, eles não trazem o pecado. O problema dos outros que compõem a família é o pecado que habita em nós. Então Paulo vai dizer, olha, se vocês compreenderem o papel de cada um, vocês vão armar a estrutura, os alicerces para construir um lar conforme a vontade do Senhor. E Paulo então vai dizer para nós, meus irmãos, quais são esses papéis. E ele começa, meus irmãos, nesse papel, falando sobre o papel da esposa. Paulo vai falar aqui muito, meus irmãos, sobre o casamento. Paulo vai exaltar o amor conjugal ao nível mais alto possível, porque Paulo vê, meus irmãos, no lar cristão, uma imagem do relacionamento entre Jesus Cristo e a sua igreja. Deus vai instituir o casamento por diversos motivos. Dentre alguns motivos, para preencher as necessidades emocionais um do outro. Não é bom que o homem esteja só. O casamento também é um propósito social, de gerar filhos para a continuidade da raça humana. Também tem o propósito físico no casamento, ajudar o homem e a mulher a satisfazer os desejos naturais que fazem parte da vida conjugal. Mas em Efésios 5 nós vamos ver que Paulo vai dar um propósito espiritual ao casamento. Vai dar um propósito espiritual, porque no lar é o marido e a mulher que vão estar, digamos, na liderança de implantar os postulados de um lar feliz, de um lar onde você pode ou não ser cheio do Espírito Santo. E então,
Paulo vai começar com as esposas. Vou pedir aos maridos que coloquem a barba de molho, que vai vir chumbo grosso. Na verdade, meus irmãos, na Bíblia, eu vou explicar. A parte do marido é mais complicada, mas vamos compreender os papéis. Talvez você que esteja aqui esta noite, que nunca tenha entrado numa igreja ou ainda não compreende a fé cristã, o evangelho, talvez você se assuste. Mas nós vamos ver que, biblicamente falando, tudo que nós iremos dizer aqui é bom. Porque tudo que Deus criou é bom. É bom. O diabo que perverte. Primeiro, papel da esposa. Qual o papel da esposa no lar cristão? Papel da esposa no lar que está buscando ser cheio do Espírito Santo. Paulo vai dizer: a esposa deve ser submissa ao seu marido. A palavra aí, né, de ver sujeitem-se, pode também ser traduzida como submissão, e a gente vai tratar aqui das duas palavras como sinônimas, porque elas se são. Paulo diz: sujeitem-se aos seus maridos por temor a Cristo. Antes, para a gente perceber, Paulo vai dizer: olha, sujeitem-se uns aos outros. Então a gente começa a ter uma viagem aqui, uma ideia muito boa. Sujeitem-se uns aos outros. Então, o padrão de Jesus Cristo, meus irmãos, é daquele que é Deus, 100% Deus, e que veio ao mundo, se humilhou tanto a ponto de lavar os pés dos discípulos. E ele pede que a gente imite os seus passos. Então, o padrão de Cristo não é de forma alguma de estarmos usufruindo para massacrar, para subjugar, nada disso. Então, os papéis que nós vamos ver aqui na palavra do Senhor são papéis bíblicos santos, de que, se feito como o Senhor está nos ensinando, ninguém vai reclamar. Nenhuma esposa negará ser submissa a um marido que está disposto a amá-la como Cristo amou a sua igreja. Eu duvido, porque é bíblico. Nenhuma esposa se negará a isso. Então, ele vai dizer, primeiro, meus irmãos, que as mulheres sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Então, a submissão primeira, ou a submissão última, melhor dizendo, primordial, é ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, quando Paulo coloca que a mulher deve ser submissa ao marido, como também Cristo é o cabeça da igreja, ou seja, a igreja é submissa a Cristo, então aqui cai por terra todo elemento cultural que alguns querem colocar neste texto. Alguns tentam dizer que Paulo falou para a mulher se sujeitar ao marido porque era a moda da época, era a mente da época. Então, se era a mente da época, então a igreja não é mais submissa a Cristo, porque está na mesma questão, a mulher submissa ao marido, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é submissa a Cristo e a mulher submissa ao marido. Assim como a igreja é sujeita a Cristo, também as mulheres sejam sujeitas em tudo a seus maridos. Mas espera lá, temos que compreender o que é isso. O que é uma mulher ser submissa ao seu marido? O que é submissão? A palavra submissão dá uma ideia já de claro. Submissão é uma missão que está contida em outra. A missão do marido é uma, e a missão da mulher é cooperar com o marido nesta missão. Então ela tem uma submissão, ajudar o marido a cumprir a missão. Então a gente primeiro precisa compreender o que não é submissão bíblica. O que não é a submissão bíblica que nós estamos falando aqui, a mulher ser submissa ao seu marido. Meus irmãos, esse discurso no tempo de hoje, a panela de pressão estoura. Porque a gente está encharcado com o feminismo, com o mundanismo, com o politicamente correto. Mas, meus irmãos, precisamos compreender que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é o melhor para nós. É melhor ouvir a palavra de Deus e segui-la do que seguir a um youtuber que fala diferente do que a Bíblia está escrito, ou até de um pastor que fala outra coisa que não está na Bíblia. Agora, há distorções? Há.
Há distorções sobre o que é uma mulher se submissa ao marido? Há. Pois precisamos compreender o que não é submissão bíblica. Eu lembro que, conversando com um pastor, na verdade ele era diácono, evangelista, uma coisa assim. E a igreja de que eles são é uma igreja pentecostal muito, muito rigorosa. E lá naquela igreja, a submissão da mulher é muito ensinada. Acho que domingo sim, domingo não. E aí, mas só que a submissão lá, eles não compreenderam completamente o que é submissão bíblica. Para os irmãos terem uma ideia, a mulher disse que não podia escolher os móveis de casa, porque quem mandava era o marido. Eu digo, meu Pai eterno. Né? A mulher ficava totalmente alheia à vida dia a dia do lar, porque era submissa ao marido, então ela era submissa aos caprichos do marido. Isso não é submissão. O que não é submissão, meus irmãos? Primeiro, não é inferioridade de gênero. Presta atenção. O que mulheres sejam submissas ao seu marido. A mulher não é inferior ao homem. Aos olhos de Deus, a mulher é coigual ao homem. A submissão, meus irmãos, que Paulo recomenda às mulheres, aqui nesse caso, não está de maneira nenhuma relacionada com inferioridade. Submissão, como nós já comentamos, é estar debaixo da missão de uma outra pessoa. Eu estou numa empresa, eu tenho uma missão. Qual é a minha missão? Fazer com que a minha empresa cumpra a sua missão. Então eu tenho uma submissão. Eu tenho uma submissão na minha empresa. Então, essa submissão, de maneira nenhuma podemos dizer, olha, a mulher é inferior ao homem. Não. Russell Shedd, ele vai dizer que a missão do marido é glorificar a Deus, amando a esposa como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, e a missão da esposa é sustentar seu marido nessa missão. Nesse sentido, a missão da esposa traz a ideia de apoiar, de encorajar. Então, não há, meus irmãos, aqui uma inferioridade de gênero. Também, meus irmãos, não é submissão de gênero. Veja, não é o gênero humano feminino que deve ser submissa ao gênero humano masculino. É a esposa que deve ser submissa ao esposo. Compreende? Então, por exemplo, Anne não é submissa a mim. Tem que ser submissa a Dene. Então não é a mulher submissa ao homem, é a esposa submissa ao marido. Compreendeu a diferença até aqui? Porque às vezes há muita confusão. As mulheres são inferiores, porque ela tem que ser submissa, tal. Não, nada disso. A mulher submissa ao seu marido. Também não é, meus irmãos, uma obediência incondicional. A esposa não é escrava do marido e não deve obedecer a tudo que ele deseja. Isso é um absurdo, isso é tirania, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Se a submissão da esposa implicar em insubmissão a Cristo, deve prevalecer o quê? A submissão a Cristo. Ela vai dizer, não, meu querido, isso aqui eu não posso cumprir. Isso eu não posso cumprir. Você está querendo que eu faça ou deixe de fazer? Isso não é da palavra de Deus. Mas você é submissa a mim? Não, nesse caso aí, de jeito algum. Não sou submissa a você, porque eu sou submissa a Cristo, sobretudo a Cristo. Logo, meus irmãos, a submissão bíblica, ela vai nos dar uma ideia maravilhosa. Paulo vai dizer, olha, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, se a mulher compreende a submissão, primeiro, meus irmãos, isso vai dar liberdade. Submissão da esposa ao esposo, em primeiro lugar, é liberdade. Que negócio é esse? O pastor está invertendo? Não, meus irmãos, é isso mesmo. A verdadeira submissão não é uma escravidão, é liberdade. Sabe por quê? A verdade liberta. Eu somente serei livre se obedecer às leis do meu Brasil. Por exemplo, se os irmãos estão aqui, não são livres? Por que são livres? Porque estão obedecendo à lei. Desobedeça a lei e você perderá a sua liberdade.
Quando a mulher é submissa ao marido, ela é livre. Deixe de ser submissa e você perderá a sua liberdade. Meus irmãos, a mulher, ela encontra seu verdadeiro papel dado por Deus, não na rebelião, não na desobediência contra Deus, nem contra a liderança do seu próprio marido, mas sim na submissão voluntária e alegre, vai dizer John Stott. Submissão voluntária e alegre. Meus irmãos, quando uma mulher, ela submete ao seu marido, ela tem liberdade, por exemplo, de entender que é o marido quem prestará contas a Deus, primeiramente, diante do seu lar. Ela tem liberdade para cumprir aquilo que Deus disse que ela deveria cumprir. Se ela não se submete, ela acaba assumindo um papel que não é dela. Isso acaba trazendo peso, isso acaba trazendo complicações, isso acaba trazendo, meus irmãos, tristeza. Mulher tendo que cumprir o papel do marido. Mulheres crentes tendo que cumprir o papel do marido crente. Fica pesado, fica ruim, porque não era para ser assim. Então, quando ela cumpre o seu papel e o marido cumpre o seu, há liberdade, há alegria, há submissão voluntária, há submissão alegre, todos ganham. Como eu disse, nenhuma mulher não vai desejar ou terá problema de ser submissa ao marido que a ama, como Cristo amou a sua igreja. Mas também, meus irmãos, é santificação. Isso é interessante, porque ao cumprir a vontade de Deus em suas vidas, as mulheres crescerão em santidade. A submissão será voluntária, a submissão será tranquila, assim como a igreja só é feliz quando se submete a Cristo, a esposa também, e o casamento também, e a família também, só é feliz quando cada um cumpre o seu papel. Observe, meus irmãos, que a esposa não vai se submeter a um estranho, ela não vai se submeter a um déspota, a um tirano, ela vai se submeter a um marido a quem ama. Por isso, cuidado quem você escolhe para ser o seu marido. Um cuidado, marido, quem você escolhe para ser a sua esposa, mas sobretudo as mulheres, porque essa submissão, meus irmãos, ela vai acontecer até no reino natural. Até no reino natural. E aí, quando o marido não é uma pessoa que compreende a palavra de Deus, vai dar trabalho. Ele vai querer fazer você uma submissa fora da Bíblia. Ele vai estabelecer uma submissão fora da Bíblia, onde não há amor, onde não há partilha, onde não há cuidado. A submissão, meus irmãos, da mulher ao marido tem, sobretudo, de responsabilidade. A mulher é ajudadora. A mulher, ela que está ali para cooperar. Como já diz os mais antigos, quando Deus fez Eva, tirou da costela de Adão, não tirou da cabeça para que ela fosse superior, que pudesse liderá-lo, não tirou dos pés para que ele pudesse pisoteá-la, tirou da costela para que ela fosse uma fiel ajudadora. Na prática, a mulher, a esposa, tem que andar em perfeita harmonia, parceria com seu marido. Mas o marido deve compreender que a responsabilidade vai recair sobre ele. E essa submissão alegre não é de que ele vai dizer, olha esposa, hoje nós vamos comer frango. Ela, não, querido, eu quero carne. Calada! Oxi. Mas lembrei agora daquele chiconismo. Calada! Não, mas submissão não é isso, meus irmãos. Submissão não é o homem impor todos os seus gostos de comida, de filmes, de querer se mudar e não querer falar com a mulher, não. A submissão da mulher é dizer, olha, meu querido, a família tem uma missão. Qual é a missão da família? A missão da família é viver para a glória de Deus. A missão da família é que nós vivamos numa linha em que nós iremos nos aproximar de Jesus, nós iremos prestar contas a Jesus. A submissão, meus irmãos, diz respeito a isso. Para que serve a família? Para que criemos filhos para a glória de Deus. Então, meus irmãos, olha, essa é a missão da família. A submissão é uma submissão espiritual. Então, se a família deve viver para a glória de Deus,
A mulher vai dizer: eu estou com você, marido, eu estou nessa submissão. A missão da família tem você como responsável, mas eu, como sua ajudadora, estou junto com você, cooperando nisso. Não é de maneira nenhuma, meus irmãos, sobre práticas do dia a dia, o que fazer, o que não fazer, bota cortina, não bota cortina, troca móvel, até porque na prática os homens são submissos nessas áreas. Não é verdade? A gente vai falar de cortina, de tecido e tudo. Não faz sentido isso, a mulher faz bem melhor. Não é submissão isso é o dia a dia. Há uma cooperação. Então a mulher ela é submissa ao marido na missão espiritual que Deus deu às famílias, de conduzirem os seus entes queridos para a glória de Jesus. Se vão comprar um Fiat Uno, ou se vão comprar um Chevrolet Classic, tem nada a ver o homem dizer o que quer e acabou. Isso não é submissão, isso é tirania. Na prática, o marido ele vai precisar compreender que se ele tem, meus irmãos, se ele ama a esposa como Cristo amou a igreja, de maneira nenhuma ele vai chegar como um tirano, porque a submissão feminina, junto com os filhos, ele vai ter que prestar contas a Deus. Então ele não vai ser um tirano, porque ele vai fazer com que a sua esposa glorifique a Cristo. A submissão feminina, meus irmãos, leva a glória de Cristo. Por quê? O texto bíblico vai dizer: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Assim como Cristo não diz para nós se temos que comprar bancos de madeira ou se temos que comprar cadeiras acolchoadas, assim como a submissão da igreja a Cristo diz respeito à nossa vida espiritual no dia a dia, assim também, meus irmãos, a mulher, submissão ao marido, nesse caminhar espiritual, e quando ela cumpre a vontade de Deus, ela glorifica a Cristo Jesus. E o marido? Vou beber até água aqui. Eu queria ser uma pastora agora. Papel do marido. Meus irmãos, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ame suas mulheres. Como foi que Cristo se entregou para a sua igreja, meus irmãos? Cristo morreu pela igreja. É fácil você dizer que morre pela sua esposa. Não, pastor, se chegar um bandido, Romedário, quando tem um bandido eu mato ou morro. O corpo mata, o corpo morro. Aí é fácil. Não, pastor, se surgir aí um problema, eu vou me colocar lá da minha esposa. Irmão, como? Tá certo, que bênção, legal, mas a chance disso acontecer... Dizer que está disposto a morrer pela esposa é fácil, difícil é você abdicar dos seus desejos, dos seus gostos, dos seus caprichos por amor à sua esposa. Aí eu quero ver. Se eu devo estar disposto a morrer pela minha esposa, recuar em quaisquer outras coisas, é o mínimo, porque o padrão é morrer. Então, às vezes, o esposo vai dizer em favor do lar, em favor da paz, em favor da atmosfera espiritual, ele vai dizer: olha, eu vou recuar. Mas você está recuando, cara. E o seu desejo? Cara, eu tenho que morrer pela minha esposa, imagine recuar nisso. Eu estou no lucro. Nem morri, eu só recuei. Eu nem precisei morrer, só recuei. Meus irmãos, à luz da palavra de Deus, o marido ele deve cuidar então da esposa, amar a sua esposa de maneira completa. E aí, meus irmãos, olhando, a gente percebe que primeiro, o marido deve cuidar, meus irmãos, da vida espiritual da esposa. Ele deve amar a sua esposa para santificá-la. O esposo tem que santificar a esposa. Por isso que eu estou falando, meus irmãos, que a submissão é espiritual. Não tem a ver com cor de pintura de apartamento, qualidade, se é ortobom, se é não sei o quê, se o armário vai ter 3, 4 gavetas. Isso é caricatura. Isso aí é o casal e, como disse, faz parte do que a Bíblia está dizendo. O marido que tem a missão
A mulher tem a submissão, a missão dentro do organograma, teria a missão aqui, aí teria a mulher aqui junto, mas submissa. O marido tem a obrigação de ajudar a esposa a se santificar. O marido deve cuidar da vida espiritual da esposa. Tem que observar se ela está lendo a Bíblia. Tem que observar se ela está orando. Tem que observar se ela está tendo alegria de ir para a igreja. Tem que estar atento, porque ele vai. Nós vamos prestar contas disso. O marido tem que santificá-la, apresentá-la santa. Dizer, Senhor, está aqui, olha, a esposa que tu me destes. Eu trabalhei, está aqui. Tem marido que está nem aí. Não sabe nem se a mulher lê a Bíblia. Porque também não tem nenhum privilégio de ler junto. Está nem aí se a mulher, como é que está a sua mulher na relação com Deus, quais são seus traumas, suas questões com Deus, ela não está nem aí. É misericórdia mesmo, pastor. Precisamos alertar isso. O marido deve, meus irmãos, cuidar também da vida emocional, para apresentá-la gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisas semelhantes. Aqui qual a ideia, meus irmãos? É de perfeição. Não pega literal não, é sem ruga, sem... Então o marido tem que dar um tratamento filé mignon. Não pode até fazer, é bom que faça, mas não é aqui a ideia. A ideia é o seguinte, olha, eu tenho que ter um cuidado integral da esposa. É espiritual, é emocional. Às vezes as correrias da vida, a gente não ouve as esposas, a gente não sai com as esposas, a gente não ouve as suas questões, o que ela está pensando, quais são os seus dilemas, seus problemas. Cabe ao marido fazer isso. Cabe ao marido, meus irmãos, desenvolver isso. Da vida emocional, o marido, meus irmãos, ele é o pastor do seu lar. Ele é o pastor do seu lar. O marido deve também cuidar da vida física da esposa. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Se você tem um corpo sarado, se você tem um corpo sarado, a sua mulher também tem que ter. Sabe o que acontece, irmãos? Na brincadeiras à parte, eu não vou falar o nome de ninguém não. Olha, sabe o que acontece, meus irmãos? Tem marido que é o seguinte, o cara é marombado, é só no shake, é só na shake da Herbalife, é só, é só no creatina, whey e tal. Aí a mulher, nada. Ele bota a roupa para malhar, para correr e tal. E a mulher em casa. A mulher só aumentando colesterol, TSQ, sei das quantas. E o marido está fazendo a parte dele, não se preocupa com a mulher. É até nisso, meus irmãos, Paulo fala. Meu queridão, se você vai caminhar, chame a mulher junto. Sabe, até porque você está aí bonitão na academia, dá problema. Vamos convenhamos. Hoje a área da academia é um problema. Aí está lá o cara todo bonitão, marombado. Não está nem aí para a esposa. Não se preocupa com a esposa. Tem que se preocupar com a saúde física. O que está acontecendo com você? E essa dor de cabeça? Vamos procurar um médico? Isso aqui que apareceu aqui, isso tinha antes. Vamos lá, vamos ver isso. Vamos melhorar nossa saúde física. Aí você fala, pastor, mas a Bíblia fala o seguinte, aí, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Meu marido não ama o corpo dele? Aí é pior ainda. Se o marido não ama o corpo dele, está nem aí, né? Mas no geral, ele pode ser displicente, ele pode ser negligente, mas no geral ele ama o seu corpo. Ele não pode ser disciplinado, mas se perguntar se ele quer ir para o beleléu, ele não quer ir. Então, em geral, ele ama o seu corpo. Então, o marido que não cuida da sua esposa fere a si mesmo. João Crisóstomo, grande erudito do início da era cristã, ele vai dizer o seguinte, olha, o olho não trai o pé colocando na boca da cobra. Somos um corpo. Então o marido não vai
achando que está fazendo mal à esposa, deixando-a, né, sem assistência, achando que está fazendo mal só a ela, está fazendo mal a ela e a ele. Percebe? Então, meus irmãos, desprezar, atenção maridos, desprezar a saúde física da esposa é pecado. Ponto. Desprezar a saúde física da esposa. Como desprezar a saúde emocional da esposa é pecado. Como desprezar a saúde espiritual da esposa é pecado. Vim para a igreja. Perguntou-me, amor, vamos? Não quero hoje não, tá bom. Não, não é assim, meu querido. Por que você não quer ir hoje para a igreja? O que aconteceu? Está com algum problema? Percebe, querido? É isso que o marido ele precisa ter. Ele tem essa missão maior de levar a conduzir o povo para a glória, a sua família para a glória de Deus. Aí já imaginou, mulheres? A gente precisa compreender isso, homens. Precisamos ser tudo isso. Agora imagine as mulheres. O esposo se preocupa com ela, ouve ela, toda hora quer discutir relação. Imagina, esse é top das galáxias, né? Preocupa com ela sobre a sua saúde. Como é que você está? Chama para caminhar junto. Quando tem alguma confusão, ele recua. Está ali para ajudar, para agregar. Ama a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Ah, meu irmão, vamos lá, minhas irmãs. Alguma irmã teria dificuldade de ser submissa ao marido assim? Certamente que não. E é isso que a Bíblia tem para nós. Maridos tomarem a dianteira. A dianteira de quê? No sacrifício. A dianteira em recuar, em caminhar a segunda milha, em monitorar a atmosfera da família, em estar buscando o bem-estar da família. É isso que tem que ter na atmosfera. E a mulher, nessa vibe, nessa missão do marido, ajudá-lo, cooperar com ele, não opor-se a ele, trabalharem juntos, porque os dois estão submissos a Cristo Jesus. Caminhando um pouco mais, outros conselhos, meus irmãos, para maridos e esposas. Vamos ler juntos alguns versículos? Vamos lá? Mulheres. Olha só, não a trate com amargura. Vamos ler isso agora? 1 Pedro? Receba agora, homem. Nem oração vai chegar no céu se a gente não cuidar das nossas esposas. Estão percebendo o grau de responsabilidade? As mulheres são tidas aí como mais frágeis. Não é fragilidade de gênero, não é fragilidade física. As mulheres podem ser o que elas quiserem. Pilotar avião, retroescravadeiro, o que quiser, está liberado. Aqui o que ele está falando é o seguinte: na prática a gente sabe que emocionalmente as mulheres tendem a ter mais fragilidade. O homem entra em uma briga conjugal com a mulher, depois ele termina e vai assistir uma série, vai jogar videogame, vai passear, vai fazer alguma coisa. A mulher não. A mulher ela concentra mais aquilo. E ela vai chorar, fora ou por dentro, vai se desestabilizar. Por que elas são assim? Porque elas são mais sensíveis. E por que são mais sensíveis? Porque Deus as fez assim. Ainda que elas não sejam mais frágeis, no sentido mais amplo, nós temos que tratá-la como as partes mais frágeis, porque na prática a gente só vai perder se nós tratá-las como parte que merece mais atenção, que merece mais apoio nosso. Não é à toa, meus irmãos, que nós vemos na prática aí muitos casais em que há um marido se separa da esposa e o marido está de boa aí para cima e para baixo, bota um bermudão e tal, e a mulher está agora fazendo terapia, tanta coisa. Por isso que o divórcio é tão ruim, porque quebra aquilo que Deus criou. Vamos ler mais um?
Vamos ler, isso é grande. Semelhantemente, meus irmãos, o Wesley vai dizer o seguinte: se ambos vivem, sob o senhorio de Cristo, o resultado só pode ser harmonia. A mulher submissa ao marido, a mulher submissa a Cristo, o marido submisso a Cristo, só pode haver harmonia. Liderança não é ditadura, diz ele. Um ao outro, ambos ao Senhor. A esposa e o marido cristãos devem orar juntos, dedicar tempo ao estudo da palavra, a fim de conhecer a vontade de Deus para a sua vida pessoal e para o seu lar. E aí ele diz: na maioria dos conflitos conjugais que tenho tratado como pastor, o marido e a esposa não se sujeitam a Cristo, não leem a palavra e não buscam a vontade de Deus a cada dia. Princesa, você veio mais cedo. Escapou de lá do culto, né? Não tem problema não, cuidado. E aí, isso é normal, gente. Os adultos precisam agora estar focados e deixa a criança ser criança. Então, meus irmãos, na maioria dos conflitos, eles não estão sujeitos a Cristo, mas querem ser sujeitos aos seus próprios caprichos. As mulheres, meus irmãos, têm que compreender isso. Por isso que precisamos observar atentamente. Aí eu falo agora às meninas, aos jovens que não se casaram. Você realmente quer se submeter a um marido que não compreende a vontade do Senhor para a sua vida? Alguém pode perguntar: mas pastor, e se meu marido não for cristão? Aí, meu querido, minha querida, ou marido também, Paulo fala: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento da sua mulher. É uma questão de criação. Deus criou isso, o homem e a mulher, marido e esposa. Mesmo a mulher que não tem homem crente, marido crente, deve também se submeter. Obviamente que será uma submissão por vezes mais difícil. Às vezes não acontece. Às vezes o crente tem mais dificuldade de entender isso. Mas por vezes, na maioria das vezes, a submissão vai ser mais difícil, porque ele não compreende o seu papel no lar cristão. Então você será submissa a uma pessoa que não compreende a sua missão diante de Deus. Então a submissão vai ser distorcida. Em geral, os homens tendem a serem machistas, tendem a serem mais territoriais, mais complicados, porque eles não compreendem, não têm a mente de Cristo. Como é que eles vão, então, exercer isso? A mesma coisa também a esposa, se não for cristã. E aí, meus irmãos, não é o contrário de se ambos forem submissos ao Senhor. Já indo para o fim, nós temos agora o papel dos pais e dos filhos. Na sequência nós vamos ver, meus irmãos, que os filhos devem obedecer aos seus pais. Vamos ler juntos aí? Filhos, obedeçam. Atenção, filhos, especialmente os que estão na adolescência, que estão ainda sob a tutela dos pais. Isso é muito importante para vocês. A obediência é uma marca cristã. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Foi o Senhor que está dirigindo isso. Obedeça no Senhor. Lá em Colossenses 3:20 diz: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao... Se você, filho, quer
cristão, ou se você é cristão e você quer agradar ao Senhor, compreenda que a obediência é uma marca. Filho desobediente desonra Cristo. Filho desobediente desonra o Espírito Santo. Filho desobediente só vai trazer para a sua vida desgraça, porque a obediência agrada ao Senhor. Volto a dizer, qual é o limite da obediência do filho em relação aos pais? É o limite da obediência ao Senhor. Se os seus pais lhe impuseram uma obediência que fere a sua submissão a Cristo, você deve obedecer a Cristo. Imagine um pai que fala para um filho, para ele cometer uma coisa errada, para ele roubar, para ele furtar. O filho não deve fazer isso, porque isso fere a sua obediência a Cristo. Mas em tudo que os pais colocarem para vocês, filhos, que não ferem a palavra de Deus, vocês devem fazer, porque isso agrada ao Senhor. Você quer agradar ao Senhor? Você quer fazer o Espírito Santo feliz? Feliz não, né? Quer alegrar o Espírito Santo? Você quer alegrar o Senhor? Obedeçam aos seus pais. Como você pode obedecer ao Senhor a quem você não vê, se você não obedece aos seus pais a quem você vê? A obediência, meus irmãos, ela também demonstra justiça. Olha o que o texto diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então a obediência é uma questão de justiça. Por quê? Porque você veio ao mundo por meio de seus pais. Então Deus deu aos seus pais essa prerrogativa. Então quando você obedece aos seus pais, você está sendo justo, você não está invertendo a justiça. Filhos que desobedecem aos pais, está cometendo injustiça, está infringindo uma lei. Se fosse um código civil, seria preso. Qual foi a acusação? Desobediência aos pais. Porque ele está sendo injusto. Porque a obediência aos pais é justiça. Mas também, meus irmãos, a obediência ela é ordenada por Deus. Ele falou, olha, honra teu pai e a tua mãe, pois este é o primeiro mandamento. É um mandamento. Além, meus irmãos, da obediência dos filhos ao pai ser uma marca cristã, além de ser justiça, é um mandamento. É ordenada, a obediência é ordenada por Deus, não é uma criação humana. A obediência dos filhos aos pais não é uma criação humana, é um mandamento do Senhor. E também, meus irmãos, em quarto lugar, a obediência traz bênçãos, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Meus irmãos, o apóstolo aqui está declarando um grande princípio. Os filhos, meus irmãos, que obedecem aos pais, o que eles fazem? Eles vão evitar muitos pecados e perigos, e deste modo muitas coisas que poderiam ameaçar ou encurtar as suas vidas não vão acontecer, porque em geral, meus irmãos, os pais só dão conselhos bons aos filhos. É raro um ou outro pai dar um conselho errado, é só conselho bom. E se não for bom, à luz da palavra de Deus, você não obedece. Mas em geral os pais só fazem isso. Aí está lá o menino, a menina, 15 anos, se achando 15 anos, Vitória comentando hoje, se achando a pessoa mais sábia do mundo. Os pais já viveram, já apanharam, já recomeçaram tal. Dizer, minha filha, meu filho, ouça-me, porque eu tenho conselho para você. Meus irmãos, quando Paulo, o Senhor, manda isso, ele está querendo dar vida. Quando os filhos obedecem aos pais, eles têm vida, alegria, paz. Se você desobedecer aos seus pais, olha o que eu estou dizendo, não sou eu, é a Bíblia, você vai entrar em enrascada, você vai entrar em caminhos tortuosos, você vai entrar em caminhos ruins, do mal. O mundo está dizendo assim, aí, venha, para com esse negócio de ouvir os pais, seus pais são antiquados, seus pais não conhecem não, venham lhe abraçar. Você só vai bater a cabeça. Filhos que obedecem aos pais, eles tendem a ter uma vida muito, muito melhor. Tanto porque obedecem aos pais, se livram
das dificuldades da vida, como porque tem uma promessa implícita no mandamento do Senhor. Ou seja, Deus se agrada. Deus se agrada de ver os seus filhos obedecendo seus pais terrenos. E Deus abençoa. Porque Deus não compactua com desobediência. Deus não tem parte nenhuma com rebelião. Deus odeia, meus irmãos, esse tipo de atitude. E a gente olha para as pessoas, a gente vê, olha quem é que está com problema, geralmente tem a ver com isso, desobediência, é rebelião, é achar que faz o que dá na telha, eu faço o que eu quero. É um caminho tortuoso. E esse não deve ser o caminho do lar cristão. Mas, e os pais? Os pais devem criar os filhos segundo a palavra de Deus. Pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Meus irmãos, qual é a ideia aqui? Já estamos indo para o fim. Se forem deixadas por conta própria, as crianças tornam-se rebeldes. Deixadas por contas próprias, as crianças serão rebeldes, porque elas são filhas de Eva e de Adão. Se deixar para a escola ensinar os valores, elas serão rebeldes. Se deixar para que elas sejam formadas pela rede social, elas serão rebeldes. Paulo está dizendo, os filhos precisam de intervenção. Os filhos precisam de intervenção. Por isso que os pais precisam educar os seus filhos. E a Bíblia vai nos registrar diversos resultados infelizes de negligência. Davi mimou Abisalão. Isso deu um péssimo exemplo e trouxe consequências trágicas. Eli não cuidou dos seus filhos. E estes, além de desgraçar o seu nome, trouxe uma derrota para a nação de Israel. Em sua velhice, Isaac mimou Esaú e sua esposa demonstrou favoritismo por Isaac, o que resultou em um lar dividido. Então, os pais devem também agora, juntos, cumprir a sua missão de criar os filhos. E como os pais devem criar os filhos? Primeiro, não devem provocá-los. Pais, não irritem seus filhos. Os pais, meus irmãos, aqui eles provocam ou desanimam seus filhos quando dizem uma coisa e fazem outra, quando vivem sempre criticando e nunca elogiando, sendo incoerentes, injustos na disciplina, mostrando favoritismos dentro de casa, fazendo promessas e não cumprindo, deixando de levar a sério o problema da criança, deixando de ouvi-la. Quando isso acontece, os pais estão irritando os seus filhos. Os pais devem também, meus irmãos, instruí-los. Ele vai dizer, olha, pais, não irritem seus filhos, antes criem eles segundo a instrução. Não é terceirizar para a igreja. A igreja ela é um suplemento. O papel está em casa. Pais, não irritem. Nós temos lá em Lucas 2,52, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante do Senhor, ou seja, um crescimento integral, emocional, intelectual, espiritual. Não basta cuidar fisicamente dos filhos, providenciando alimento, abrigo e roupas, também deve dar alimento emocional e espiritual. E emocional hoje está muito, muito forte. Muitas crianças sentindo órfãos de pais vivos. E por fim também devem discipliná-los. Olha esse texto aí, disciplinem seus filhos e eles darão paz a seu espírito e alegria ao seu coração. A disciplina da qual fala o texto aqui é aquela que é feita em amor. Não vou falar muito disso, por conta do tempo. Miriam falou, pastor, olha, não fale muito, né, Miriam? Não tem vê se dá uma reduzida aí. Mas o tema foi difícil, Miriam. Mas, brevemente falando na disciplina, meus irmãos, a disciplina da qual o texto fala é você confrontar o erro, colocar o que a Bíblia diz sobre isso e dizer que há consequências quando você opta por um caminho errado. Hoje em dia você não pode mais estar batendo no filho com vara como antigamente, nem convém, meus irmãos.
Nem convém. Minha mãe tinha uma palmatória do tamanho dessa Bíblia. Ah, pastor, você aprendeu. Mas, irmão, né, eu acho que mais traumatizou. Ah, quer dizer que tem que ser assim agora? Mas, irmãos, a gente tem que aprender. O livro de Provérbios foi escrito há 3.000 anos atrás, e de lá para cá a pedagogia deu uma avançada bem legal. E hoje em dia, meus irmãos, cada qual deve ser livre aí no seu lar. Não sou eu que vou dizer o que você deve fazer, mas os irmãos sabem muito disso. Você perguntar para um adolescente desses aí, vem cá, você quer 10 palmadas ou quer uma semana sem celular? Ele vai dizer, pai, você quer bater na esquerda ou na direita? Muito mais fácil palmada, porque bate logo, acabou. Agora, uma semana sem celular, eu vou morrer, eu vou ficar sufocado. Existem muito mais formas de disciplinar que conduzirão ao objetivo desejado, que não ao espancamento, não essas coisas que a gente ouve por aí, que é complicado. Dar cacetada em cabeça de menino, por favor, gente, tem que evoluir, tem que melhorar nesse negócio. Às vezes o pai nem sabe, o menino nem sabe por que apanhou. Era como antigamente, meu pai chegava e, pai, que foi, menino? Que foi, pai, porque eu apanhei? Eu digo, eu não sei não, mas como você vai aprontar? Eu estou batendo antes. Não era assim? Já batia antecipadamente. Eu vou sair, eu vou viajar, passar 2 dias, então já vou lhe dar uma surra. Porque aí eu sei que você vai aprontar mesmo, então não existe isso. A conversa, a escuta, surge muito mais efeito. Quero concluir, meus irmãos. Vamos ler juntos? Vamos ficar de pé? Vamos ler juntos esse texto? Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria casa, negou a fé e é pior que um descrente. Pai, nossa gratidão pela Tua palavra, que aprendamos, ó Deus, que a Tua palavra é boa e eficaz para as nossas vidas. A Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra não tem modismos. A Tua palavra é o que o Senhor tem para nós. Então, Deus, ajuda-nos como família a compreendermos cada papel que a Tua palavra nos ensina. Papel do esposo, da esposa, do pai, da mãe, dos filhos. Tudo, Pai, para construirmos lares sólidos. Lares, ó Deus, onde o Teu Santo Espírito enche a todos para o louvor da Tua glória. Em Cristo Jesus que oramos. Amém.